Oi pessoal, tudo certo? Hoje então decidi fazer para vocês um vídeo sobre a questão de se está ou não acima de si mesmo. E já começando pela conclusão do vídeo, na verdade, né? Ninguém está acima de si mesmo. Então esse si mesmo, ele tem um peso muito forte, principalmente para nós aqui que estamos trabalhando nesse canal. Algo voltado ao egóico, ou coisas, preceitos, princípios, reflexões voltadas ao egóico, certo? Ou seja, o si mesmo tem para nós, portanto, um valor mais maior, vamos dizer assim, do que as pessoas que ainda não estão acostumadas com esses assuntos, certo? E, portanto, a gente já vislumbra antecipadamente a profundidade do próprio conceito, certo? Si mesmo. A partir de, então, todas essas reflexões que eu já trouxe para vocês ao longo de vários vídeos sobre esse conceito e as conceituações afins ao si mesmo, ao ego, ao egóico, etc. Certo? Então, por que ninguém estaria acima de si mesmo? E por que é interessante a gente pensar nisso? No primeiro momento, ou num primeiro ponto, a gente poderia pensar que isso é interessante. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a justamente quererem sempre estar acima de si mesmas, ou pensar meios dessa superação desse si mesmo, de ficarem para fora do ego, para fora do joia, beleza, para fora do ego, né? Para fora, sempre acima. Ou a religião também traz essa perspectiva, certo? Da pessoa tentar meio que fazer algo que está suprassensível, buscar um suprassensível, buscar, enfim, algo nesse sentido, certo? E portanto, a reflexão é justamente essa. Mesmo quando a pessoa está buscando algo que estaria além dela, ela está fazendo a partir o quê? De si mesma. A partir da sua estrutura cerebral, a partir da sua linguagem, a partir da sua valoração, dos seus valores, portanto, a partir das suas perspectivas, a partir da sua capacidade intelectual, a partir da sua capacidade expressiva, a partir da sua capacidade corpórea de movimentos, portanto. Ou seja, ela está completamente limitada a ela própria. Não tem como ela escapar disso. Quando a gente observa todas essas variáveis, elas nos determinam, digamos assim, elas determinam a nossa capacidade que supostamente nos levariam a algo que está acima, etc. Mas que na verdade é apenas o que? Um desenrolar de nós próprios ainda. Ou seja, tudo que a gente faz segundo o que a gente pode fazer, segundo o nosso poder. A gente não tem como ir além disso, certo? E se a gente consegue dar um passo além, ainda somos nós mesmos a dar este passo. E, portanto, a gente está tendo apenas uma capacidade ampliada, digamos assim, para aquilo ali, mas nunca saindo de si mesmo, no sentido de estar acima de si mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, de fato, observando toda a nossa limitação, todas essas capacidades que eu citei, todas essas possibilidades, né, inerentes a nós que eu citei, a gente está como que preso, certo? Nós estamos presos dentro de nós mesmos, vamos dizer assim, né? Então tudo que a gente faz, mesmo tentando nos superar, é ainda segundo o que a gente pode, segundo o nosso poder. Então esse é um primeiro ponto, certo? O segundo ponto é: por que as pessoas exatamente buscam
Porque isso que eu estou falando é algo que elas não gostam, né? Ou a maioria das pessoas talvez não gostaria de ouvir. Ou seja, que elas estão limitadas a si mesmas sempre. Porque isso justamente nos dá certos limites, não é? E isso, inclusive, é uma problemática dentro de todo o meio pedagógico, ou do aprendizado em geral, vamos dizer assim. Por quê? Porque vocês já imaginaram que, na verdade, muitas vezes a gente está cobrando das pessoas o impossível, quando a gente cobra que elas entendam determinadas coisas, que elas prospectem determinados meios, que elas compreendam determinados livros, determinados preceitos intelectuais daí em diante. Por quê? Porque se a pessoa é limitada a ela mesma, aquilo que ela está recebendo, tá certo? A informação, por mais ampla, por mais complexa que seja, ela está recebendo segundo as suas próprias limitações. Então imagine, por exemplo, uma pessoa que não sabe nada sobre determinado assunto e uma pessoa que sabe alguma coisa sobre aquele assunto. Provavelmente quem não sabe nada vai ter uma interpretação de determinado tema. Aquele que sabe mais vai ter uma interpretação mais complexa daquele tema, né? Uma pessoa com um QI mais alto vai ter uma interpretação determinada, mais ampla talvez de determinadas questões. Aquela que tem um QI mais baixo, menos. Uma pessoa que tem uma mente, um cérebro, né, que trabalha unindo áreas diferentes, a partir de pontos diferentes, ela tem um entendimento das coisas que uma pessoa que não tem essa capacidade nunca vai ter. Porque são pessoas limitadas a áreas muito específicas, né? São mentes mais especialistas, vamos dizer assim, contra mentes multidisciplinares. Ou seja, quando a gente está pedindo para as pessoas compreendam isso, né? Ou escutem determinadas músicas, apreciem determinada arte e recebam e tenham, né, essa determinada experiência estética mais elevada e daí em diante, a gente não está levando em conta isso, que a pessoa não consegue superar a si mesma, ela está limitada a si própria. Então, muitas vezes, quando a gente pede algumas coisas nesse sentido pedagógico, vamos dizer assim, ou até mesmo estético, científico, filosófico, etc., aquilo ali bate como numa barreira, aquilo bate e volta. Por quê? Porque aquilo não entra na pessoa. Por que não? Por causa das limitações dela, né? É claro que se a gente levar isso a um extremo, a gente nunca vai querer ensinar ninguém, a gente não vai fazer nada, né? Então isso também não é uma coisa que a gente vai levar na hora de fazer as nossas ações em vários sentidos, certo? Por quê? Porque a gente tem que agir. Mas a gente tem que pressupor isso na nossa ação com os outros. Ou seja, a gente age, a gente tem que ensinar, a gente tem que propor coisas, a gente tem que fazer coisas, certo? Quando você tem uma vida assim, né? De alguém que ensina, de alguém que propõe novas coisas, etc. Mas sempre pressupondo o que? A limitação do outro. Isso ajuda a gente a não se frustrar também. Por quê? Porque a gente se frustra acreditando que o mundo tem que dar pra gente o que a gente dá pra ele. Mas o mundo é limitado, tal como as pessoas têm as suas limitações. E cada um é limitado a si mesmo. Isso, inclusive, nos dá, por outro lado, algo pedagogicamente mais interessante, que é o quê? Para você convencer as pessoas de alguma coisa, ou para você inclusive ensinar elas, ou para você lidar com as pessoas em vários aspectos, quase todos os aspectos, você tem que dar a elas também algo que a limitação delas permite. Certo? Então você, por exemplo, vai falar com uma pessoa que nunca... sei lá, uma pessoa que às vezes, se você falar um vocabulário um pouco mais difícil, ela não vai compreender. Para que você vai falar com ela naquele vocabulário? Você vai tirar aquele vocabulário e vai falar de um modo mais simples. Certo? Senão você vai o quê? Inclusive, passar em muitos meios como arrogante. Certo? Muitas pessoas que às vezes não são arrogantes, o que acontece? Porque elas se passam muitas vezes por arrogantes. Porque elas não sabem se colocar nesses meios de modo que
de modo a fazer com que as pessoas entendam que não é exatamente a arrogância, simplesmente o jeito da pessoa é aquele e ela não está querendo, digamos assim, entre aspas, baixar aquele nível dela para que o outro, na sua limitação, a compreenda. Então muitas vezes essas pessoas elas vão se passar por arrogantes, ou seja, a pessoa que socialmente não consegue notar isso, não consegue notar esses nuances, ou seja, olha, essa pessoa, essa tem determinada limitação, ok, então com elas eu vou falar isso, com elas eu vou ser assim, né? E se você leva isso em conta, de acordo com a limitação das pessoas, você se dá melhor socialmente, na verdade. Justamente porque você está impedindo esta vinda da arrogância, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes existe mesmo pessoas arrogantes, existem, mas muitas vezes é essa incapacidade social que gera o arrogante. E não porque realmente ele é arrogante, no sentido de ser uma pessoa prepotente, né? Às vezes ele simplesmente não sabe falar com as pessoas de modo que elas compreendam, né? É claro que em algum nível isso se complexifica quando se trata, por exemplo, sei lá, eu aqui falando YouTube, eu tenho que falar de um modo misto, certo? Eu não vou falar do modo mais intelectualizado possível, mas também não vou falar de um modo mais banal possível, né? Eu vou mesclar um pouco as coisas para que isso atenda a uma demanda um pouco maior, tá? Mas também poderia banalizar a coisa completamente, que não é o meu intento aqui, porque não é isso que eu quero no meu canal, inclusive. Eu não quero atrair pessoas também que não compreendam coisas um pouco mais complexas, né? Senão o meu próprio canal ele perde sentido. Então, ou seja, para cada ambiente que a gente está, ou cada plataforma, cada coisa, você tem que ter uma ideia daquilo ali. Ou seja, daquilo que você quer colocar, levando em conta as limitações dos outros, né? E quem você quer atrair para perto de si também, né? Então é isso. O fato de sabermos que ninguém consegue sair de si mesmo, ou que não consegue, ninguém está acima de si mesmo, né? nos gera todas essas questões que podem, inclusive, melhorar o nosso convívio com as próprias pessoas, né? Porque a gente não vai ficar demandando das pessoas aquilo que é impossível, ou seja, que elas estejam acima de si mesmas. Elas existem segundo as próprias limitações. Não que as limitações não podem ser superadas, né? Elas podem ser, mas isso depende de muitas coisas, inclusive da própria vontade da pessoa, né? A gente pensar, a maioria das pessoas não querem superar suas limitações. O que a gente vai fazer por isso? A gente vai reclamar? Não, você simplesmente deixa e você tenta se melhorar, né? Esse aspecto é mais interessante, né? Ficar só reclamando do mundo e das coisas, né? Enquanto você mesmo pode fazer coisas por si próprio. Então, quer dizer, nem você mesmo está acima de si. Portanto, também o reconhecimento de si vai fazer com que você saiba suas próprias limitações, inclusive ou as supere ou, né, você vai aprender a lidar com suas próprias limitações. Então, nos dois casos isso é importante, ou seja, saber que você não está acima também de si mesmo. E que, portanto, você está sempre tendo uma visão apenas parcial do mundo, das coisas, de si mesmo, etc. Por quê? Porque você não consegue superar a si mesmo para ver as coisas de outro modo, né? Claro, quanto mais você ler, mais autores, mais perspectivas, mais experiências você tiver, de mais perspectivas você vai conseguir enxergar os objetos, certo? Isso é claro. Então você vai ampliar a si mesmo e vai destruindo essas limitações aos poucos, né? Daí a importância de uma vida intelectual, daí a importância, né, dessa evolução gradual. Mas mesmo assim, mesmo nessa evolução, você está sempre o quê? Aperfeiçoando a si mesmo, mas você ainda não está acima de si mesmo, né? Certo? Então, é isso. Essa consciência é importante para que a gente saiba nossas próprias limitações e até onde o si mesmo vai também. Saber isso. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. E deixem os comentários se acham que faz sentido isso aí. E para quem não conhece aí minhas outras redes, meus outros livros, vídeos, etc., né, meus canais inclusive, né, o link está na descrição para acesso a esses outros meios. Grande abraço, tchau, tchau.